E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Vamos falar notícias positivas, né? Acho que aqui também é uma chuva de notícia positiva para quem não é petista. Petista é desesperado. Mas Bonorinho, ontem lá no Twitter, avisava logo 7 da manhã: desburocratização. Mais de 1.300.000 empresas são criadas no Brasil em 4 meses. Tempo médio de abertura de empresas cai para 1 dia e 2 horas em julho de 2022, representando redução de 5 horas em relação ao mês anterior, 1 dia e 7 horas. O menor tempo médio já registrado na história de todo este país. Enquanto o Brasil desburocratiza, digitaliza o Brasil, quando você compara toda a América toda, falando do norte também, Canadá, Estados Unidos, o Brasil é o país mais digitalizado da América. Das Américas, né? Norte, Central e Sul. Aí você vê, temor de regras pouco claras já afeta investimento no Chile. Insegurança com nova Constituição e proposta de reforma tributária para o setor de mineração bloqueiam cerca de 30 bilhões de dólares em novos projetos de mineração. E no Brasil? São reformas, marcos para reduzir a burocratização, garantir a segurança jurídica, reduzir impostos. O Brasil, como o Paulo Guedes vem falando, está condenado a dar certo. Vai dar certo. O Brasil vai dar certo, gente. Deus botou a mão. Confederação do Comércio aumenta para 4%, projeção de crescimento do turismo. Volta do fluxo de visitantes no Brasil deve impulsionar nível de ocupação e criação de vagas. E não tem mais, não tem mais. Essa matéria não tem mais, como diz ali o Luiz Paulo, não tem. É só notícia boa. Total de servidores públicos é o menor em 14 anos e chega a 569 mil. Vocês lembram que nessa semana eu trouxe uma matéria da revista Piauí criticando a forma como o Bolsonaro vem lidando com as polícias, aumentando o efetivo, a quantidade de policiais. O governo está aumentando a quantidade de polícia. Agora sim, como o Bolsonaro falou no Flow, assim que ele chegou, aqueles cargos comissionados, 30 mil, ele já acabou. Já acabou com 30 mil. Esses cargos assim que a gente fica se questionando o que eles faziam na era do PT, eles vão desaparecendo e assim, coisas como policiais, essa força de trabalho vem aumentando. Como diz a demagogia, né? Menos Estado. Eu votei para isso mesmo. Bolsonaro basicamente fez uma reforma, uma mini reforma administrativa só com essas questões da redução da mão de obra. Esse Bolsonaro, hein? Esse Bolsonaro, cara, não tem. E pra fechar, não tem mais um depois dessa. Mercado. PPPs de saneamento devem bater recorde em 2022. Não tem mais, não tem nada. Só tem que isso tá acontecendo 2 anos após o quê? O novo marco legal. Que não é que ele foi aprovado pelo governo, ele só existe porque Bolsonaro peitou o Senado, peitou o Tasso Gereissati, vetou o artigo 16, levou o veto até o fim e em contrapartida recebeu como retaliação uma CPI, que foi a CPI da pandemia. Esse marco aqui, assim, literalmente foi a canetada de Bolsonaro. Falou, cara, vai ter que ter. Obrigado, Bolsonaro, viu? Obrigado, Bolsonaro. E aqui, para terminar esse round de notícias boas, essa aqui eu achei interessantíssima. O ministro Joaquim Leite, do Meio Ambiente, fala o seguinte: recebi em meu gabinete o embaixador alemão Heiko Thoms para falar do potencial brasileiro na produção de hidrogênio e amônia verde a partir de biometano, solar e eólica, especialmente offshore. Também comuniquei ao embaixador que o Brasil está muito preocupado com o aumento expressivo do uso de carvão mineral para a produção de energia na Alemanha. Ui, mas que lindo de ver isso daqui. Eu queria muito ver na imprensa. O Brasil está preocupado com a Alemanha, está queimando carvão. Logo eles que adoram apontar o dedo pra gente. Falei, eita,
Queria ver agora, vai, New York Times. Queria ver a matéria da New York Times, né? O Brasil está preocupado com a Alemanha? Isso não vai sair. A preocupação é só com a Amazônia. Parabéns, ministro. Essa respostinha aí foi sensacional. Essa perguntinha aí valeu a pena. Mas vamos voltar. Vamos voltar a falar da mentira que criaram ontem contra Bolsonaro. Eu já vou aqui direto trazer algumas postagens. Você vê que a Mônica... Vamos começar lá de cima, né? Humberto Costa. Bandido bom é bandido amigo de Bolsonaro. Aí ele coloca a notícia, exclusivo. Jair e Michele almoçaram com Guilherme de Pádua e mulher em Belo Horizonte. Mentira. Blog do Noblar. Já temos a selfie de Bolsonaro e Guilherme de Pádua fazendo arminha? Felipe Neto. Primeiro, Glória Pérez se torna bolsominion e faz posts de apoio ao Geno e xinga de novo Bolsonaro. Bolsonaro e Michele fazem encontro com Guilherme de Pádua. Terceiro, Michele comenta post de Glória sobre filha com carinha de choro após o encontro. Aí vem a Mônica Bergamo. Jair e Michele almoçaram com Guilherme de Pádua, né? O rapaz é o criminoso que envolve aí o óbito. Ele tirou a vida da filha da Glória Pérez. Aí o Demagogia fala, divulgar informação falsa a 50 dias da eleição com a intenção de prejudicar candidato é crime eleitoral? Os portais de notícia, jornalistas, políticos e influenciadores serão punidos? Ou isso aqui é a famosa fake news do bem? Antes de mostrar a mentira sendo desmentida, o Orlando Silva, relator do PL 2630, o PL das fake news, o cara que basicamente quer dizer o que é mentira e o que é verdade. Ele, o que deveria ser o primeiro a checar bonitinho antes de falar isso, não. Rapaz, e não é que Bolsonaro almoçou mesmo com Guilherme de Pádua? Será que vem aí o nosso novo ministro da Mulher e da Família? Não, Orlando Silva, você está falando uma fake news. Precisou ouvir um Léo Dias. Na verdade, quem escreveu a matéria foi o Cadu Safner. A coluna do Léo Dias que teve que desmentir os jornalistas iluminados, verificados, o suprassumo do jornalismo brasileiro, porque eles cobrem a política. Bolsonaro não almoçou com de Pádua e Michele desconhece a esposa. Primeira-dama só tomou conhecimento de quem era Juliana Lacerda pela imprensa. Bonorinho, ele deixou para comentar, ele comentou no final do dia de ontem, ele fala o seguinte: em respeito a Glória Pérez, não alimentarei essa exploração leviana em cima de sua perda irreparável. As ilações com base em informações falsas, divulgadas por parte da mídia, só expõem sua falta de escrúpulos e o desprezo pela dor das pessoas, tratando-as como meras ferramentas. Sequer participei do almoço em Belo Horizonte. A mesma imprensa, essa mesma imprensa, já havia divulgado que eu estava em uma churrascaria de São Paulo, na mesma data e hora. Quem propagou a mentira já sabia da verdade, mas não se preocupou com a dor que poderia causar à família de Daniela Pérez. Aos que embarcaram nesse verdadeiro vale-tudo, podem bater em mim à vontade. Só peço que tenham respeito, pelo menos, por aquelas pessoas que não podem se defender e que deveriam ser preservadas. O sofrimento dos familiares e amigos diante de uma perda não basta para vocês? Para provar que Bolsonaro realmente não estava, o Fábio Van Garten, ele colocou o vídeo que já tinha sido noticiado pela imprensa, que a imprensa inclusive distorce. Tinha uma mesa lá gritando, foi vaiando o Bolsonaro. Uma mesa! E foi que o Bolsonaro foi vaiado, foi expulso de restaurante. No tal almoço, o Bolsonaro não estava nem em Minas, o Bolsonaro já estava em São Paulo. Bolsonaro já estava em São Paulo. Não tinha nem como acontecer. O Van Garten diz, alô, oposição mentirosa, decidam-se. Ou o presidente estava almoçando com um criminoso em Belo Horizonte ou estava sendo vaiado numa churrascaria em São Paulo. Os dois no mesmo horário é impossível. E Bolsonaro termina sua thread falando: a própria pessoa envolvida nesse crime cruel e covarde nega ter estado presente no evento. Sua esposa, que não tem envolvimento com o crime, já se manifestou explicando que não conhece Michele e que, assim como dezenas de mulheres, fez fila para tirar foto com a primeira-dama. Minha história de lutar por leis mais duras para
criminosos em gerais, né? Mostra de que lado sempre estive. Enquanto viver, serão as vítimas, não seus algozes, que contarão com a minha eterna solidariedade. E, inclusive, para ouvir mais verdades, Bolsonaro hoje, vocês já devem estar sabendo, a depender do horário que você está vendo esse vídeo, ele até já foi lá no programa. Vai ser entrevistado pelo Rica Perrone. Não sei se é um podcast, se é um programa de entrevistas, não sei como chamar. Não, pode. É um programa de entrevista, o programa do Rica Perrone, mas aparentemente vai ser ao vivo. Hoje, 10h30 da manhã. O Demagogia traz uma coisa que eu já falei uma vez em vídeo, que é o seguinte: nenhuma mentira da esquerda sobrevive a algumas poucas horas de escrutínio. Por isso dou a dica: quando surgir um absurdo desses, como a do leite condensado, né? Ou esse cara aí do Guilherme de Pádua, respire bem e aguarde um pouco antes de acreditar. Espere mais ainda para se manifestar. Somos bombardeados com notícia falsa de maneira coordenada por jornalistas, políticos, artistas, influenciadores, de forma tão contundente que não parece nem plausível imaginar não ser verdadeira. Eis o segredo deles: não prestam contas a ninguém, muito menos à verdade. Por isso, a regulação da mídia e internet se faz tão imediata por parte deles. O que seria de nós sem o jornalismo independente e a internet para contrapor-se a essa quadrilha que, meu Deus, distorce tudo, só faz criar narrativas. Cara, eu vejo o pessoal batendo em Bolsonaro. Eu não consigo... assim, toda vez que eu vejo alguma coisa, eu penso, agora Bolsonaro cai. Eu falo, mas eu tenho certeza que tem alguma explicação. E você vai atrás e tem explicação. Como teve tudo. Em 4 anos, para quem buscou explicação, achou realmente para tudo. O Bolsonaro cometeu erros? Sim. Agora, ser um criminoso como a imprensa vende, aí não dá. Aí não dá. Isso aqui é muito absurdo. E já que o Demagogia terminou falando de regulação da imprensa, que tanto querem, eu vi essa postagem da Elisa. Ela destacou algumas postagens do Lula no Twitter, só no ano de 2017 e 2018. Ela fala o seguinte: há tantos anos ele ameaça órgãos de imprensa como a Veja, a Globo, e mesmo assim a imprensa continua dando corda para ele. Será que acreditam que o Lula não vai fazer nada contra eles? Esse é o retrato do autoritarismo. Esse cara jura de pé junto que defende a democracia no Brasil. Aí tá lá, ó. 16 de janeiro de 2018, a Veja é uma central de mentiras. Eu quero que eles saibam, trabalhem para eu não voltar, porque se eu voltar, vai haver uma regulação dos meios de comunicação. O Lula ameaçando abertamente a Veja. E eu digo para que o pessoal da Globo não durma à noite. Nós vamos fazer a regulação da mídia. Agora mais não, né? Agora a Globo tá de boa, virou aliada. Precisamos eleger um Congresso Nacional que tenha disponibilidade para fazer a regulação dos meios de comunicação. Se eleger só donos de rádios e TVs, não terá regulação. A regulação da mídia não deveria espantar nenhum empresário da comunicação. Ela está na lei. Não é certo 9 famílias dominarem a comunicação. Ninguém nesse país pode dizer que não fui republicano com os meios de comunicação, mas acho que poderíamos ter avançado mais. Nós vamos ter que criar as condições para fazer uma nova regulação dos meios de comunicação do Brasil. Esse é o democrata. E vamos falar sobre a Carta da Democracia. E eu acho que vai ter tempo de falar sobre a Janja, espero. SCAF diz que foi incluído falsamente como apoiador de carta aos brasileiros. A carta do Lula. Ex-presidente da Fiesp, o SCAF, diz que seu nome foi incluído indevidamente entre os apoiadores. Ele afirma ao painel que pedirá a retirada e que também não assinou a carta da Fiesp. Não assinou nenhuma carta. Nem da USP, nem da Fiesp. Nenhuma. Assim como fizeram comigo, devem ter feito com muitos. Uma vergonha, diz SCAF. A coisa é tão ridícula, aqui no subtítulo, né? O sistema pede só dados básicos para confirmar a adesão. Você bota o nome no CPF, o sistema aceita. Aceita. Eles poderiam ter colocado um número de celular. Você coloca lá, você recebe um SMS, né? Para você não poder criar várias contas e forjar aí assinaturas. A própria matéria da Folha de São Paulo, não coloquei isso para não ficar extensa, diz que tentaram colocar o nome do Moro, mas o grupo achou estranho o nome do Moro, aí ligou pro Moro e falou: Moro, você assinou essa carta? Aí o Moro falou: não assinei. E aí eles removeram, que foi, assim, tentaram realmente falsificar. Será que essa carta realmente tem 1 milhão? Será que tem um desocupado que ficou colocando aí uns 100 nomes? Passava o dia só cadastrando gente? Essa é a esquerda brasileira.
Essa é a carta do Lula. Até nisso eles falsificam. Até as assinaturas são falsificadas. O Demagogia, mais uma vez, em suas colagens. A mentira é a matéria-prima da esquerda. Olha lá. SCAF diz que fraudaram sua assinatura em Manifesto para a Democracia. Senadora aponta fraude em assinatura de apoio à CPI do MEC. Randolph diz que não há evidência. Citado no super pedido de impeachment, jornalista diz que não assinou o texto. PT é acusado de falsificar documento no Conselho de Ética, diz revista. Eu até falei ontem, né? A frase não é minha, eu já tinha escutado no passado. A mentira tem perna curta e 9 dedos. E a cara da democracia, da Fiesp, o João Freitas. Achei que era Freitas, né? Mas enfim, o João, ele colocou esse vídeo aqui, achei interessante. Do Lula indo se encontrar com Josué Gomes, num passado bem recente. Lula presidente, vice Josué. Eu já falei, todo mundo quer. Lula presidente, vice Josué. Eu já falei, todo mundo quer. Lula presidente, vice Josué. É até fácil de decorar. Só para mostrar, né? Quão próximos eles são. O Josué. O Lula já pegou no colo, rapaz. Já pegou no colo, meu amigo do pai dele, né? Do Zé Alencar. Sentou no colo do Lula. Mas, olha, capaz de ter dado até banho. E aí, olha só. Vamos falar mais dessa carta da democracia. Cada hora fica mais engraçado. Todo mundo falando, é a carta do Lula. É a carta do Lula. É a carta do Lula. Aí o que a imprensa diz, não é do Lula. É imparcial. Várias pessoas estão assinando, tá? Só que o PT... Só que a imprensa não combina muito bem com o PT, né? Na narrativa. Por quê? Petistas querem elementos dos atos pró-democracia na campanha de Lula. Lideranças do PT dizem que a defesa da democracia mais inclusiva e outras ideias defendidas nos discursos serão utilizadas. O PT quer utilizar trechos, imagens, etc. É a carta do Lula. Nada mais justo do que pegar a carta do Lula, o evento da carta do Lula, para usar na campanha do Lula. É uma grande piada. É uma grande piada. E isso daqui eu tinha visto antes de dormir ontem, né? Pra mim já era literalmente 00:30. O Leandro Russo tinha acabado de postar. E aí quando ele postou, eu vi isso daqui, eu tava com sono já. Falei, cara, eu vou dar RT nisso daqui. Quando eu acordar, eu vou dar uma lida. Se fosse qualquer pessoa escrevendo, capaz não ter deixado passar. Mas quando eu vi lá embaixo, Patrícia Campos Melo, essa é boa na narrativa. Essa é mestre. Gestação de atos pró-democracia durou mais de um ano e organizadores discutem próximos passos. Eu falei, pô, será que a Patrícia Campos Melo, será que ela vai explicar como essa carta foi criada? Não é possível. Não é possível que ela vai dar uma exposed na própria esquerda. Aí o Leandro já fala o seguinte, novamente a imprensa mentiu e enganou o público. Agora ela mesmo confessa. A carta lulista não foi uma reação às críticas de Bolsonaro ao sistema eleitoral, mas sim um movimento de oposição organizado há mais de um ano. Quem poderia imaginar? E galera, na boa, não é que a gente acertou. Rapaz, assim, tinha um alvo, uma flecha, a gente acertou nossa flecha na flecha que tava no alvo. Eu falei, rapaz, não é quem tava certo? Mas olha só. O caminhão começou no dia 21 de julho de 2021, quando o jurista Miguel Reale Júnior, ex-ministro da Justiça no governo FHC e um dos autores de um pedido de impeachment de Dilma Rousseff, e José Eduardo Cardoso, ex-ministro da Justiça de Dilma, juntaram-se ao grupo de WhatsApp batizado de Comitê Cívico das Eleições. Juntou o cara do FHC, que também... o cara do FHC com o cara da Dilma se juntaram, super amigos, super gêmeos, ativar, chegaram no WhatsApp. Esse grupo do WhatsApp que eles entraram tinha sido criado por Oscar Vilhena, professor de Direito da FGV, beleza. E aí que vem agora a galera importante. Neca Setúbal, herdeira do Itaú. Tava lá também, eu vou pular uma, né? Vou pro final. Pacto pela Democracia, que reúne 150 entidades da sociedade civil. A Pacto pela Democracia, vocês devem lembrar que recentemente esteve lá com os parlamentares, né, europeus que vieram para o Brasil, foram conversar também com os americanos. Não o Pacto pelo Brasil, mas as entidades que fazem parte do Pacto
o Pacto pela Democracia, artigo 19, Instituto Vladimir Herzog, Conectas, toda essa turma. E quem mais estava nesse grupo de WhatsApp? Maria Hermínia Tavares, que eu achei muito interessante. A Folha de São Paulo só descreve ela como professora aposentada de ciência política da USP. Não, a Maria Hermínia Tavares, ela é muito mais do que isso, e a gente já falou sobre isso várias vezes. Ela é uma das pessoas que está à frente da Comissão Arnes. Comissão Arnes. Nossa, acho que é uma notícia que no último mês eu já trouxe umas 10 vezes em vídeo e eu trouxe hoje de novo, mas vai estar... Não agora, lá na frente. As discussões no grupo arrefeceram, mas em 2022 Bolsonaro voltou a questionar, né, processo, blá blá blá. E aí o grupo voltou a debater maneiras de criar barreiras. Olha só, maneiras. Não é... Vamos discutir a carta, não. Algumas maneiras. Quais ações nós juntos podemos tomar, né, para desestimular setores da sociedade de embarcarem em uma aventura autoritária? Continuando ainda na matéria da Folha de São Paulo, antes de falar mais coisas. Aí o tempo foi passando. Aí em junho, quem que chega? O Armínio Fraga. Tá na Fundação Agora, que quem tá à frente da Agora é ele e o Paulo Artung, a não ser que tenham mudado, né? As pessoas estavam à frente. Na parte lá do conselhozinho, você tem Ilona Zabó, o menino lá da família Gereissati, eu esqueci o primeiro nome dele. Mais uma turma aí que são jovens líderes do Fórum Econômico. Armínio Fraga, que trabalhou pro Lema. Armínio Fraga, que desde janeiro o Globo fala, ó, o Armínio Fraga tá chancelando a candidatura do Freixo. Inclusive vem sendo uma das coisas que tá fazendo o PT meio que não romper com o Freixo, né? Porque é o cara da Globo, a Globo falou, o Freixo tá difícil pro PT romper com o Freixo e apoia o Rodrigo das Neves. Rodrigo Neves, não sei, é o cara do PDT. Armínio Fraga também foi ministro do Banco Central do FHC. E Armínio Fraga também gerenciou, né, um dos fundos de investimento do Soros. Foi funcionário do Soros. Aí o Armínio Fraga também entrou nesse grupo de WhatsApp. E aí foi rebatizado como Comitê de Defesa da Democracia. Lembrando que o Armínio Fraga é amicíssimo do Luciano Huck, que até levou no programa, né, dele aí a carta, na história da carta, chamando os brasileiros para assinar. Armínio, Neca e Vilhena começaram a conversar com o Josué. Aí foi essa... Josué, meu filho, venha. Lula, seu tio, precisa de sua ajuda, Josué. Ajude seu tio. Seu tio que lhe pegou no colo, ajude ele. Vamos fazer uma carta. Ao mesmo tempo, esse grupo discutia com o CDPP, Centro de Debates de Políticas Públicas. Entidade presidida por quem? Pércio Arida. O economista que estava aí auxiliando a terceira via, que o Mainardi tinha falado que ia ajudar o Moro, e depois de que o Mainardi soltou a matéria que o Pércio Arida iria ajudar o Moro, acho que o PT ficou com ciúmes, e aí o Aloísio Mercadante, presidente da Fundação Perseu Abramo, foi se encontrar com o Pércio Arida, e depois que isso começou a acontecer e o Pércio Arida começou a ajudar, o Pércio, que já foi economista do Alckmin no passado, a Vera Magalhães falou o seguinte, pronto, agora liberais não podem mais reclamar do PT, o Pércio Arida está ajudando. E depois disso tudo, quem foi que se juntou foi o 342 Artes. Aí vieram os artistas. Os artistas. E aí, olha só. Temos que voltar mais uma vez para essa notícia. Essa daqui foi a primeira de todas. Antes de se falar que ia ter coisa, que ia ter carta, que ia ter... Em março, ainda em março, lá no dia que essa notícia saiu, eu acabei vendo essa notícia no Twitter. Eu lembro o ocorrido. Eu tinha acabado de falar, se não me engano, do robô do Moro, aquelas coisas envolvendo o Sérgio Moro, a ligação entre Moro e a família Arnes, a gente batendo nessa tecla. E aí eu lembro que o Dom, ele postou que ele estava sendo seguido pela família, pela comissão Arnes. No Twitter eu fui entrar no perfil deles e me deparei com essa notícia. Olha o que a Patrícia Campos Melo disse. Esse grupo se reuniu este ano, né, para ver como poderiam fazer para desestimular os ataques de Bolsonaro. Olha quem tava aqui. Olha o Pacto pela Democracia. Cadê, meu Deus do céu? Oh, meu Deus, cadê meu mouse? Aqui. Olha o Pacto pela Democracia. É a própria Fundação Arnes, ó. Foi a própria Maria Hermínia Tavares. Foi ela em pessoa que participou da reunião. Todo esse movimento que vocês estão vendo internacional
Se lembra que eu falei, gente, o Washington Brasil Office, quando você entra no site oficial, patrocinador, está lá, Open Society Foundation, Jorge Soros. O Armínio Fraga trabalhou pro Soros. Meu Deus do céu, assim, tá escancarado. A turma da oposição tá forçando a narrativa internacional contra Bolsonaro. Só não vê quem não quer. Aí ontem, saiu essa outra matéria. Não queremos ser cúmplices, diz eurodeputado que defende barrar madeira da Amazônia. Não quer problema. Quem é? O Claude Gruffahr. A gente já falou desse cara várias vezes. Esse cara, além, assim, tem 3 deputados que já batem na tecla várias vezes. Dos 3, vale muito a pena depois, um dia, dar um bizu. A rápida olhada que eu li sobre esse cara, tem umas matérias muito estranhas. Biopirataria, ele teve a frente da Bicop, que é um negócio também de orgânicos. É como se ele trabalhasse contra a agricultura normal, né? Pra fazer quase que um lobby para orgânicos. Enfim, eurodeputado pediu a moratória na importação de madeira, soja e ouro após o desmatamento na Amazônia, isso, aquilo, outro. O Luiz Paulo diz, a esquerda articulada, só lembrando que vários países europeus fomentam a exploração e o contrabando dessa madeira e do ouro ao garantir o mercado. Quem é esse cara? A gente comentou recentemente dele. No Brasil, parlamentares europeus sinalizam acompanhar eleições apesar de resistência do governo. Gente, não é parlamentar europeu. Todas as notícias, todas, literalmente todas, dos últimos 3 meses que diz sobre deputados europeus são sempre os mesmos 3. Claude, Michele Rivasi, acho que é Michel Rivasi, na verdade, não sei se é Michele, não, acho que é Michel Rivasi. E a Ana Cavazzini. É sempre esses 3. Eles estão preocupados. Então vamos acompanhar, viu? Acompanhar. A gente comentou aqui, ó. Estadão. Deputados europeus se reúnem com centrais sindicais. Quem? Ana. Junto com... Michel Rivasi. Eu falei, não é Michel, não. Michel Rivasi. Michel Rivasi e o Claude. É sempre a mesma turma. E ainda trouxe para mostrar, né, que a Ana, ela era a vice-presidente da delegação, União Europeia no Brasil. E o presidente, né, o líder dessa delegação, estava com o Celso Amorim. Não dá, né? Não vamos... Amanhã a gente vai ter que deixar pra falar da gente amanhã. Mas enfim, só pra fechar esse final, o Lula, o democrata. Lula, fui ao Gabão aprender como se fica 37 anos no poder. Viu? 37 anos no poder. Olha o que o Lula quer aprender. Em Cuba, chanceler colombiano confirma a intenção de retomar diálogo com a última guerrilha do país. Lembrando que o Lula, ele quer voltar com esse tipo de diplomacia, né? Ele quer mudar as políticas que o Itamaraty do Brasil, né, alterou em 2019, com a chegada de Bolsonaro. Não, vamos ter que voltar a negociar com Cuba, com toda essa turma. É exatamente a mesma coisa que o Gustavo Petro já está fazendo. Só para falar que os amigos do Lula, né, foram de São Paulo. Feitiçaria, coisa absurda, abuso de crianças e outros delírios do casal 20 da Nicarágua. Daniel Ortega e a mulher Rosário Murilo planejam criar uma dinastia familiar. Lembra alguma coisa? Foi mal. E aqui da Folha de São Paulo, Lula compara Ortega a Merkel e relativiza a ditadura na Nicarágua. E só para terminar, que não vai dar pra falar da Janja, a gente vai começar a falar de essa questão religiosa, né, que vem preocupando muito o PT. Fica até já como quase uma parte 2, né, do vídeo de hoje e o vídeo de amanhã. Vai ficar até interessado em ver. Lula é cristão. Nunca fechou nem vai fechar igrejas. Pro PT, tá tendo que falar. Fala, não, Lula é cristão, é porque... Ih, rapaz. O que é que tá rolando, hein, Lula? O que é que está rolando, hein, Lulinha? Mas beleza. Amanhã a gente fala do Lula e da Janja e mais coisas ligadas à campanha de Bolsonaro. A imprensa acusa a campanha de Bolsonaro de fazer uma coisa que parece que quem está fazendo é a própria campanha do Lula. Mas esse é assunto pro vídeo de amanhã. Por a gente fica por aqui. Vai lá no Telegram, pega os vídeos que eu dei play, né? Lula com José Gomes. Se quiser lá as análises da CNN. Mas mais do que isso, leve a informação à frente. Se puder compartilhar o vídeo, ótimo. Mas mais do que isso,
Leve a informação que está na sua cabeça, tente trazer mais um voto. Está nas suas mãos a vitória de Jair no primeiro turno. Vá, ele vai, tem tudo para levar, mas não custa nada você trazer mais um voto. Fico por aqui, que ganhe, beijo, abraço, tamo juntos, valeu meus amigos, fui!